bem, você já ouviu falar em mol? Isso. Mol é uma das unidades da química. Por exemplo, NaCl, cloreto de sódio. Ele tem a massa molecular tal, que a gente calculou, e tem a massa molar, que é a mesma coisa da massa molecular. Esse valor que foi para o cloreto de sódio, ou vamos dizer assim, o hidróxido de sódio, que é 40, a massa molar dela, e a massa molecular, o hidróxido de sódio. Então, esse valor equivale a 1 mol de hidróxido de sódio, certo? 1 mol é justamente o resultado da massa molecular e a massa molar, equivale a 1 mol, certo? Dessa substância, tá? Agora, se tiver na frente da estrutura um número 2, então ali a gente tem 2 moléculas de hidróxido de sódio, então já são 2 mols, certo? Quando não tem nada, é porque tem um número 1 ali, indicando que é uma molécula, ok? Vamos para a nossa aula. Muito bem, agora vamos para a nossa aula mais de conhecimento, né? Eu já tenho falado sobre isso, né? Sobre mol. O que é mol, né? O mol, o símbolo mol, é a unidade da quantidade de substância. Um mol contém exatamente 6,022 x elevado a 23 entidades elementares, tá? Este número é o valor numérico fixado para a constante de Avogadro, que nós vamos ver depois, posteriormente, tá? E a letra Na é que representa a constante. Quando expresso em mol, é a menos 1, e é chamado de número Avogadro. O uso do mol mostra-se adequado somente para descrever quantidade de entidades elementares, átomos, moléculas, íons, elétrons e outras partículas, ou grupos especificados de tais partículas. Mol é a mesma coisa, por exemplo, quando a gente fez os cálculos da massa molecular, né, e a massa molar, ali representa 1 mol daquela substância, entende? O mol é o resultado daqueles cálculos, representa 1 mol, certo? Então, mas tem um detalhe que você precisa saber, é que, observe essa imagem, 1 mol de H2O. É a mesma coisa da massa molecular e da massa molar. Agora, se eu colocar ali 2 mol de H2O, 2H2O, então eu teria ali 2 mols de H2O. Então o resultado iria multiplicar. Já não seria mais 18, né? Seria 36. 2 mols de H2O vale 36, certo? Então você tem que entender que o resultado da massa molecular de uma substância é o mesmo valor da massa molar e representa 1 mol, certo? Agora, se na estrutura tiver um 3, como eu te mostrei na aula anterior, aí sim, aí são 3 mol de determinada substância, ok? Está bem esclarecido? Agora nós vamos estudar sobre a constante de Avogadro, que é esse número aí, 6,023 x10 elevado a 23, que é um assunto que eu não vou me aprofundar para não se estender muito os conteúdos dessa quinzena, né? Ok? Vamos para frente. E vem esse detalhe, a constante de Avogadro, que é um número científico, né? Que foi através disso aí que surgiu a massa atômica. Mas é a mesma coisa, esse valor de 6,023 elevado a 23, né? 6,4 elevado a 23, é a mesma coisa da massa molecular, é a mesma coisa da massa molar e também representa 1 mol. Vamos lá, vamos para a nossa aula. Muito bem, vamos trabalhar com conhecer um pouco constante de Avogadro. Esse assunto ele é muito extenso, né? Se a gente tivesse uma aula presencial, a gente teria alguns exemplos, mas para conhecimento de vocês, né? Porque já faz parte desse pacote de informações, massa molecular, molar, mol, tá? Aí entra a constante de Avogadro, tá? Então vamos ver aqui uma definição. É uma constante física fundamental que representa 1 mol, como eu falei, de entidades elementares, significando átomos,
moléculas, íons, elétrons e outras partículas, né? Ou grupos específicos de tais partículas. Formalmente, a constante de Avogadro é definida como o número de átomos de carbono 12, em 12 gramas de carbono 12, o que é aproximadamente igual a 6,02 x 10 elevado a 23. Esse assunto aí do carbono iria expandir mais o assunto, né, os conteúdos, mais para que vocês tenham a informação de como surgiu esse número, né? Porque é uma medida que foi determinada através do carbono 12 para representar a quantidade, né, a quantidade de entidades elementares dentro de um mol, certo? Podemos definir, né, no geral, que a constante tem o mesmo valor de 1 mol, é o mesmo valor, representa a massa molecular de uma substância e a massa molar de uma substância, certo? Como eu descrevi aí para vocês aí no quadro. Ok, meus queridos? Então é muito simples, os assuntos são esses e vamos para frente. Muito bem, agora acabou, né, a quinzena do primeiro roteiro, né? Tivemos aí a primeira semana e aí essa semana terminando aí para você com esses conteúdos. A química vai se aprofundando, né? Na próxima quinzena nós vamos se aprofundar mais ainda dentro desse conteúdo de solução, né, de soluto solvente. Tá? Vai chegar uma hora que ele vai mudar, vai ser reagentes e produtos, porque a coisa vai começar a agir, vai começar a ter reação química, tá? E vai envolver velocidade, calor e muita coisa boa, equilíbrio químico e muitos assuntos bons aí para você aprender da química, tá bom? Então até a próxima semana, a próxima quinzena.